Vivemos dias em que os cristãos vivem pressionados de todos os lados. Pressionado pela cultura, pressionado pelo sistema, pressionado pelas leis, pressionado pelas ideologias e muitas vezes até pelo medo. Então surge aí uma pergunta: até onde vai a obediência às autoridades? Outra coisa, e onde começa a nossa fidelidade inegociável com Deus? A Bíblia não foge dessa tensão. Ela nos ensina a respeitar as autoridades, mas também nos chama à obediência a Deus acima de tudo. O cristão verdadeiro vive nesse equilíbrio, submissão, mas não corrompido, com respeito, mas não com covardia, a obediência, mas sendo fiel. Deus é a fonte de toda autoridade. Segundo o que está escrito em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Lá diz que toda alma está sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Paulo não escreve isso em um governo justo, em um governo cristão e piedoso. Ele escreve sobre o império covarde e ruim que era o Império Romano, um sistema inteiramente pagão, opressor e perseguidor. Ainda assim, ele afirma que a autoridade existe porque Deus permite. Isso nos ensina algo profundo. Nos ensina que Deus não perde o controle quando o governo humano, que não é o governo de Deus, quando o governo humano sai do trono, quando as leis não são aprovadas por Deus. Deus continua soberano, mesmo quando os homens são injustos. Então, submeter-se às autoridades é reconhecer que Deus governa sobre elas. Submissão não pode ser uma submissão cega. Atos, capítulo de número 5, versículo 29, disse assim: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqui está o limite claro da submissão cristã. Os apóstolos foram proibidos de pregar em nome de Jesus. A ordem era clara, a ameaça era real, a punição era certa. Ainda assim, eles responderam com firmeza e reverência. Eles não disseram: não reconhecemos vocês, vamos derrubar o sistema, vamos nos rebeliar. Eles não disseram isso. Eles disseram: não podemos desobedecer a Deus, não podemos desobedecer a Deus para agradar aos homens. A Bíblia nunca autoriza o cristão a abandonar a sua fé, a negar a verdade, e negar o Evangelho e silenciar a pregação do Evangelho, mesmo quando isso custa a liberdade, reputação e a segurança. Daniel, fidelidade sem subordinação. Daniel, capítulo 6, versículo 10 ao 16. Daniel viveu sobre um decreto que proibia orar. Ele tinha a opção: orar escondido, mudar sua rotina, negociar a sua fé. Mas Daniel fez o que sempre fez, o que sempre fazia. Ele orou a Deus, ele continuou orando a Deus. Ele não afrontou o rei, não deliberou revolta, não atacou o governo. Ele simplesmente continuou fiel a Deus. O que aprendemos de Daniel? Aprendemos a obediência à lei de Deus. Nós aprendemos o que aprendemos. Daniel desobedeceu a lei injusta, mas respeitou a autoridade e aceitou as consequências sem murmurar. Essa deve ser também o nosso posicionamento. Isso é obediência civil e bíblica.
fidelidade a Deus com espírito de submissão e de coração íntegro. Orar e agradecer pelas autoridades. Nós aprendemos isto em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Que se façam súplica, orações por todos, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Orar pelas autoridades significa concordar, não significa concordar com tudo que elas fazem. Não significa fechar os olhos para as injustiças que elas praticam. Significa reconhecer que Deus pode alcançá-lo, até quem governa de forma errada. A igreja não foi chamada para amaldiçoar, a igreja não foi chamada para maldizer, mas para interceder, discernir e permanecer fiel. Nós somos como sal da terra e luz do mundo, aquilo que está escrito em Mateus capítulo 5, do 13 ao 14. Jesus disse: vocês são sal da terra, vocês são luz, né? Ele disse que não seria luz. Ele disse: vocês são sal, e o sal serve para preservar, impedir corrupção, dar sabor. Luz revela confronto, aponta o caminho. O cristão não se esconde, não pode ficar escondido. Ele tem que partir para cima, não calar a sua voz, né? Tudo que o inimigo quer é nos silenciar, mas nós não devemos nos silenciar. Quando a lei confronta a vontade de Deus, o que fazer? O que fazer? A Escritura nos ensina a um caminho claro. Ele ensina a examinar a palavra, não por emoção, mas por convicção. Manter o respeito, mesmo discordando com o posicionamento das autoridades. Aceitar o custo, sem ódio, sem violência. Confiar em Deus. Ele ainda reina sobre todas as coisas. A fidelidade pode levar até a cova dos demônios, como levou Daniel. Mas Deus continua sendo Deus, o Deus da história, o Deus presente, o Deus que tem poder de livrar. O cristão vive em dois reinos: o reino deste mundo e o reino dos homens, o reino desse mundo e o reino dos céus, o reino dos homens e o reino de Deus. Quando os dois reinos caminham juntos, obedecemos com alegria às autoridades. Quando entram em conflito, ficamos com Deus, né? Submetemos as autoridades por fé, mas obedecemos a Deus e obedecemos por convicção. Que Deus nos dê discernimento e graça para continuarmos caminhando sem nenhuma arrogância, mas sendo fiel à palavra do Senhor, fiel àquilo que Deus disse, fiel aos princípios estabelecidos por Ele. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Um beijo no coração.